Fala, Gu, beleza? Fala, Capita. E Beleza? aí, tudo Tudo certo? tranquilo? Tudo e por Pô, aí. já foi à vontade aí, botou a camiseta e... Ah, tá calor aqui em casa, pô. Dentro de Pô, aqui casa, tá né? frio. Não, aqui Aqui tá tá frio, tranquilo. pô. Tá tranquilo por enquanto. Tudo Tem que certo, sentir tudo em em paz casa, aí. pô. Estamos em É, casa, vamos ficar à vontade. a ideia é essa. A ideia é a gente fazer uma resenha informal aqui, né? Pra ver se vai fluir bem. Inclusive, E para quem aí? está chegando aí agora, ó, segunda a gente já tem mais de 300 pessoas aí. A ideia Legal. nossa aqui é fazer uma resenha diferente do padrão, né, que a imprensa faz. Mostrar um Isso aí. pouquinho aí para o torcedor, né, um pouquinho dos bastidores, vamos conversar algumas coisas que o torcedor tem curiosidade de saber do jogador de futebol, ainda mais você como um líder, né, e Uhum. vamos também ler algumas perguntas aí das pessoas, vamos ver se vai ficar legal. Beleza. Isso é bom quando a gente esperar uns segundinhos aí para chegar mais gente também. Uhum. Mas aí eu acho que a gente já pode começar a conversar, né, Heber? Além das Sim, perguntas que a gente vai chegar, já estou vendo algumas chegando aí, eu vou selecionar algumas, tá? Porque eu tenho vezes que vão chegar tá. muitas, né? Tá, você vai Mas tocando aí, aí e a gente vai caminhando. Tu vai me perfeito. direcionando aí, pode ser? Claro, fechado. Melhor, né? E além disso, eu estou com o computador do lado aqui também, a gente já recebeu algumas perguntas, tá? No, Uhum. nas redes sociais do Hever, nas minhas aqui também, então a gente pode selecionar. Eu quero destacar um pouquinho um pouco mais de bastidores. Então, obviamente que a gente não vai falar de futebol, não vai falar de futebol, né? A gente começa um pouquinho sobre sua história, para o pessoal entender, né, Hever? É, Paulista de Jundiaí, é aí que foi o pontapé inicial, né? Lembra aí para quem está assistindo como que foi aquele início e como contar um pouquinho. Então, na verdade, eu comecei com 18 anos, né, um pouco tarde, no Paulista de Jundiaí. Fiquei praticamente um ano e meio no junior, no juvenil. Subi aos juniores já com 19 anos e fiquei nessa transição, né, de treinar com o júnior e a equipe principal, né, o profissional. E nesse meio termo ficava à disposição. 2 anos de clube, já estava já na equipe principal, também já estourando a idade, né, nas categorias de base. Acabei disputando 2 Taças São Paulo pelo Paulista, e nesse meio termo, estando à disposição do treinador no time principal, no profissional. E depois desses 2 anos pela segunda taça, né, que eu disputei, já não voltei mais, né? Fiquei somente no profissional, sem essa transição, que foi a melhor parte, né? Conquista para mim também. E depois começaram a surgir as oportunidades para estar jogando. Aí tive a felicidade de estar também presente na Copa do Brasil, onde a gente acabou se consagrando campeões da Copa do Brasil em 2005. E aí começou a trilhar novos caminhos, né? Foi onde eu tive uma saída para os Emirados Árabes, né? E fiquei lá 2 meses, machuquei, retornei, fiz a minha recuperação no próprio Paulista, e do Paulista eu segui para o Grêmio. A projeção que vocês ganharam com o título da Copa do Brasil foi algo espetacular, né? Ainda mais para a estrutura que era o Paulista, Ah, sem todas dúvida, as né? peças. Sem dúvida, principalmente por ser um time considerado muito pequeno, né? E você alcançar um título com um time como a expressão do Paulista é algo espetacular, porque não tinha uma certa força, a gente jogou todos os jogos até a decisão com times de primeira divisão, e isso acabou valorizando ainda mais a nossa campanha nessa Copa do Brasil. Aqui, eu vou começar já na canela, tá? É Perguntinha normal, né? para você, tranquila. Perguntinha tranquila para você. Você lembra a escalação na final da Copa do Brasil de 2005? Cara, Pode ser o primeiro jogo, você o jogou primeiro né, o tempo jogo, inteiro, o segundo é, você jogou só um pouquinho. Eu tô é, na tela aqui, porque eu também não sei, né? Óbvio, né? Mas tá aqui na tela. Você lembra da escalação? talvez eu vou esquecer alguns nomes, mas eu acredito que Eu o vou te goleiro, ajudar, vai lá. o goleiro era o Rafael,
lateral direito, Lucas, aí jogou eu e Dema, lateral esquerdo, eu não sei se era o Julinho ou o Fábio Vidal, Julinho, certinho. aí Christian e Amaral, O primeiro jogo foi o Fábio Gomes. Fábio Gomes e Christian, isso? Isso, com o Juliano também. Juliano como meia, né? Ataque, aí tinha Mossoró, Léo e foram 10, falta um. Foram 10, falta um atacante e o André. O André Leonel. E dessa turma aí muitos vingaram, né, Hever? Então, os primeiros assim a que saíram foram o Léo, que fez uma Copa do Brasil excepcional, junto com o Mossoró e Christian, que foram os maiores destaques, né, do time. Aí saiu também o Rafael goleiro, Rafael Bracali. Foi E Portugal, muito aí, tempo, né? eu acho que até está em Portugal ainda, né? A carreira né? dele foi toda em Portugal. E teve outros jogadores assim, no caso de um processo ainda mais tardio, tendo as oportunidades e se destacando, que foi o próprio meu caso, o caso do Vitor, né? Que deixou de ser promessas e se tornaram grandes revelações, né? E muita gente ainda sabe, né, da proximidade sua com o Vitor, de Atlético, alguns vão lembrar também que do Grêmio, mas é desde essa época, né? Então, por isso que tem essa proximidade tão grande, que são amigos e compadres também, né? Conta aí pra gente. Sim, o Vitor eu conheço ele desde 2003. Então é uma amizade de uma longa caminhada, venho aturando o Vitor aí há muito tempo, né? E o Vitor é um dos meus maiores parceiros, né? Tanto que é padrinho de casamento, é padrinho do meu filho. Então a gente construiu uma história muito legal através do futebol. E nós estamos jogando junto até hoje aí, né? A gente, na verdade, eu só não joguei com ele em dois clubes, né? Por onde eu passei, um que foi o Inter e o outro pelo Flamengo. Bacana. Aqui, eu tenho essa pergunta chegando aqui. Tem uma aqui que essa aqui eu tenho que ler. Carlos Rafael do Amaral, conhece? Meu Deus do céu. Famoso Catarata. Ele tá falando Bode apelido aqui velho. também. Pode falar seu apelido da época? Não, melhor não, pô. Amaral tá falando aqui, cara. Ele não tá fazendo pergunta, ele tá falando aqui, ó. Manda ele contar quando ele subiu do Paulista, ficou um mês desaparecido. Aí quando ele chegou, o Wagner fez ele correr durante um mês no campo. Então, na verdade, o Amaral também é traíra, hein? Na verdade, é que quando nos juniores a gente tinha folga, a gente jogava sempre no sábado, né? E aí eu ia para casa visitar meus pais e a apresentação era sempre na terça-feira pela manhã e eu voltava na terça-feira à tarde ou na quarta-feira de manhã me representava. Até o momento que eu subi para o profissional e acabamos jogando numa sexta-feira ou num sábado e fui para casa e fiz praticamente a mesma situação que eu fazia na categoria de base. E aí o treinador falou, não, aqui a situação é diferente e nós vamos te punir dessa maneira. Você vai ficar aí um mês sem encostar na bola e vai só fazer treinamento físico. Então... Nessa época que você pegou um físico bom, então até hoje você tá bom. Foi onde eu tive que correr aí durante um mês, olhando todo mundo treinando, jogando, e eu treinando sozinho a parte física aí, acabei me lascando. Mas depois disso aí não teve mais atraso, principalmente nessas folgas de finais de semana, né? Foi um mal necessário para que eu pudesse dar esse valor e me tornar um atleta aí que eu sou hoje. Bacana. Eu sei de muitas histórias, né, mas para a gente até citar algumas assim, justamente nessa época, a ajuda do seu pai, e também da sua mãe lá em Ariranha, sobre o incentivo que eles tiveram para você. Não teve um período que você até pensou em desistir, que hoje você é muito grato aos seus pais por isso, né? Mais ou menos isso, como foi a história? Na verdade, o que aconteceu? Como eu saí muito tarde, né, para me arriscar no futebol, eu nunca tinha saído, e venho de uma cidade muito pequena, do interior, nunca tinha saído do lado dos meus pais. Então, no momento que eu saí, fui para uma cidade
10 vezes maior que a cidade que eu morava, isso acabou me deixando um pouco apreensivo, ao mesmo tempo, pela primeira vez, sair debaixo da saia da mãe, né? Isso acabou fazendo com que eu ficasse meio desnorteado. E com isso aconteceu que eu não queria ficar no clube, queria voltar para casa, desistir da carreira. E aí foi onde os meus pais, junto de alguns outros familiares, acabaram tentando me convencer para que eu pudesse ficar e procurar trilhar a minha carreira. E, graças a Deus, se não fosse o incentivo deles, talvez eu não teria, não estaria aqui hoje, né? E tendo trilhado essa minha carreira que eu tenho hoje. Tem uma aqui legal aqui, ó. O pessoal está me ajudando aqui. O Jorge e a Mariana mandaram a mensagem agora, essa aqui eu separei. Hever, você tem ideia de quantos pais colocam o seu nome nos filhos? Um dos meus filhos se chama Luan Hever. Que legal, que legal. Que homenagem, hein? Fico feliz, mas assim, eu não tenho noção. Acredito que aí do Luan Hever, se eu não estiver enganado, é o segundo ou terceiro que tem essa homenagem com o meu nome. Eu lembro que a gente recebeu uma, né? Não sei se você está lembrado também, das coisinhas, né? Vitor... Não, acho que era do Léo, né? Não, do Léo Silva. Leonardo Hever, alguma coisa assim, Leonardo Hever, Léo Hever, alguma coisa assim. Legal demais. Hever, você citou aí, né, a sua ida muito rápida lá para os Emirados Árabes. Você também teve uma experiência na Alemanha. Uma experiência que, assim, muitos de fora sonham em jogar no futebol europeu, né? Jogador, até quem quer se tornar jogador, quero chegar no futebol europeu. Você teve essa experiência e foi, não sei se eu posso dizer frustrante para você vai poder falar melhor. O que aconteceu nesse período lá, que você não se adaptou e acabou dando certo, né? Quando você voltou para o Brasil, você só defendeu clubes grandes. Como é que foi lá esse período no futebol alemão? Olha, eu acho que, na verdade, eu não estava preparado para essa oportunidade de estar podendo atuar na Europa, né? Esse talvez seja o ponto principal dessa minha passagem tão rápida que eu tive na Alemanha. Às vezes, o jogador não se prepara da melhor maneira possível, que você está aqui no Brasil, você está super adaptado, joga, tem um reconhecimento, e a partir do momento que você sai, você tem que mostrar tudo novamente, né? Você começa do zero. E comigo não foi diferente. Eu saí daqui sendo cotado para estar na convocação da seleção. Aí Estava você no chega auge do Grêmio, né? Isso. Aí você chega num país onde você, no meu caso, não tinha conhecimento, não dominava a língua, não dominava nada, e você fica um período sem atuar. E isso acaba fazendo com que você entre em paranoia o tempo todo. Tudo parece que está conspirando contra você, todo mundo tentando te sacanear de qualquer maneira. Então, acabou acontecendo isso comigo. Acabei dando muito trabalho, né? Novamente, de não querer ficar. E acabei retornando. Tive a felicidade do Atlético poder me contratar e logo na sequência ser convocado. É uma coisa que eu falo até hoje. Eu fui convocado pelo que eu fiz, né, quando eu estava no Brasil, e não pelo que eu estava na Alemanha, porque na Alemanha foram aí 6 meses e meio de jogar 15 minutos finais em uma partida ainda de atacante, né, no desespero São muitos detalhes, né? Idioma, clima, né? Adaptação da família inteira. Que acaba fazendo muita diferença, né? E foi um momento muito complicado, onde a Giovana também acabou indo já próximo dias para dar luz, e aí uma burocracia de médicos, hospitais, então tudo acabou fazendo com que a gente pudesse ter vários problemas, né? Dificultando a nossa adaptação lá. E aí acabou com 6 meses e meio, a gente acabou retornando para o futebol brasileiro. Mas a Alicia nasceu na Alemanha, né? A Alicia chegou a nascer na Alemanha.
Nasceu na Alemanha. Então você tem uma facilidade depois de você passear lá na Europa, alguma cidadania, né? Ali você vai levar Não, junto. na Ou não? verdade, nós tínhamos que morar por um certo período lá, né, para que ela pudesse ter a dupla cidadania, mas não sei se lá na frente ela vai querer brigar por isso, acredito que sim, mas como a gente ficou pouco tempo, ela nasceu, daí um mês, 2 meses a gente estava retornando para o Brasil de férias, e aí ela não conseguiu pegar. Entendi. Você falou aí de seleção brasileira, né? Você lembra da primeira convocação, da notícia, quem te contou, como que você Então, reagiu? na verdade, eu tinha acabado de chegar em Belo Horizonte para fazer os exames médicos, né, para o check-up de praxe. Fiz os exames. Quando eu saí da sala, estava entrando no carro para ir para a cidade do Galo, o meu telefone começou a tocar, várias pessoas ligando ao mesmo tempo, Giovana, Fábio, meu empresário, e eu falei, aconteceu alguma coisa, porque todo mundo está tentando falar comigo, porque eu não imaginava, assim, pelo fato de ter ficado muito tempo sem jogar, um período fora, e cair até mesmo no esquecimento, né, do treinador. E aí acabou que eu falei com a Giovanni, com o meu empresário, e eles me deram a notícia. Aí eu fiquei super feliz, eu falei, agora o sonho está Agora sendo vai. realizado. E aí foi muito legal, assim, porque coincidentemente foi logo na minha apresentação aqui no Atlético. E aí você ser convocado um período sem estar Valorizou a atuando, sua chegada, né? Valorizou sem muito a chegada. dúvida, sem dúvida, sem dúvida. O Hever, Copa das Confederações também, vocês estavam presentes, né? Que era uma briga super acirrada, assim, briga no bom sentido, né? Vários zagueiros de ponta. Você ajudou, né, a conquistar aquele título só com grandes jogadores. Copa do Mundo você não estava. Seu sentimento de que faltou algo mais ou não? Você fez o que você podia e realmente era, não sei se eu vou lembrar todo mundo aqui, né? Era Davi Luiz, Thiago Silva, Dante, Henrique, tinha o Miranda ainda na briga também, né? Era uma turma muito grande, né, competindo. Então, na verdade, o que aconteceu? 2013, Copa das Confederações, eu estava assim sendo convocado com muita frequência. Prova disso que na Copa das Confederações eu fui convocado para poder estar à disposição. A Copa do Mundo em 2014 acabou que na metade, no segundo semestre, eu tive a lesão no meu tornozelo. Foi. E acabou que o segundo semestre eu fiquei praticamente sem jogar, voltando ali, faltando 2, 3 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro e para poder ir para o Mundial. E aí acabou que eu não consegui ter a minha recuperação 100%. Naquele momento era algo que poderia fazer cirurgia e não voltar, como poderia não fazer a cirurgia e ter uma recuperação boa. A gente optou pela segunda opção de não fazer a cirurgia, né, fazer os fortalecimentos, tratamentos para que pudesse retornar bem sem nenhum problema, mas acabou que eu retornei e não consegui, né, ter recuperação assim 100%, até porque eu voltei e tive um novo entorse no tornozelo, e tive que fazer a cirurgia. E isso acabou dificultando bastante pelo período que eu ia ter que ficar parado, né, tentando me recuperar, já que ia estar muito próximo da convocação para a Copa do Mundo. E acabou que eu não estive presente nessa relação. Entendi. Tem mais algumas perguntas chegando aqui. Essa aqui, ó, é legal. Se você consegue chegar a uma conclusão de qual foi o seu melhor e qual foi o seu pior momento na carreira profissional. Você consegue? Melhor tem Libertadores, tem a própria Copa do Brasil, né, com o Paris, que também foi um feito inédito. O que você considera aí na sua carreira? Então, teve vários momentos assim bons na minha carreira que talvez poderia até dizer
como o melhor momento da minha carreira. O fato é que o que faz você sentir melhor e que vai te engrandecer ainda mais é o momento que você consegue conciliar título com um momento bom. E isso eu consegui fazer aqui no Atlético. Foi onde eu conquistei as minhas maiores conquistas, né? E em outros clubes, de repente, eu tive momentos muito bons, mas que não acabou sendo coroado com título. Mas, sem sombra de dúvida, eu acredito que 2012, 2013, 14 foi onde eu tive assim o ápice, né? Tanto é que estava sendo convocado, conseguimos títulos importantes, mas não que tenha sido somente nesse período. Acredito que em outras passagens por outros clubes também tive grandes momentos, mas infelizmente não consegui coroar com o título que é o que marca, né? Que faz histórias são os títulos. Talvez pudesse ir como na Copa do Brasil, foi algo que marcou muito para mim. Só que foi um período onde eu praticamente não joguei. Joguei 4 jogos, desses 4 jogos, os 2 das semifinais, né? Sendo que o primeiro jogo eu joguei o primeiro jogo todo. O segundo jogo comecei no banco, entrei porque o zagueiro foi expulso. Consequentemente, o primeiro jogo da final eu joguei pelo fato do zagueiro titular estar suspenso. E no jogo da volta o cara voltou, né? E então foram 4 jogos Circunstâncias do que futebol, né? marcou, que talvez eu tenha feito um campeonato todo aí, né? Como Libertadores, Sul-Americana, chegando na final e não ter ganhado, que não marcou como a Copa do Brasil em 2, 3 jogos. Entendi. Tem uma pergunta aqui, essa aqui é do Mauro, perguntando qual que é o seu gol mais marcante com a camisa do Atlético. Seu gol marcante com a camisa do Atlético. Olha, eu tive vários gols importantes, né? Eu acredito que o próprio gol contra o Tijuana aqui foi o gol mais importante para mim, sendo que no final do jogo o pênalti acabou mascarando um pouco, mas não adiantaria nada também se não tivesse feito gol. Talvez se o pênalti não tivesse acontecido no final do jogo, esse gol poderia ter uma dimensão maior, mas para mim foi um gol muito importante. Se não é o seu gol, o pé esquerdo do Vitor não seria tão famoso. Pode ser, porque naquele momento... Não é uma brincadeira, mas que faz sentido, né? Naquele momento o jogo estava 1-1, né? Se não tivesse acontecido o pênalti, ou se não tivesse acontecido o meu gol e o pênalti no final do jogo, defendesse não ia adiantar nada, ia acabar o jogo 1-0. Então acredito Agora, que esse gol tenha sido muito importante. Entendi. O mais marcante é esse, o mais bonito, a bicicleta, o Atlético Goianiense. Então, tem esse de bicicleta eu achei um gol muito, muito bonito, assim como teve outros gols contra o América também, que foram 3 gols muito bonitos também. E na mesma partida, né? É. Eu ainda vou fazer esse levantamento, tá, Capita? Qual zagueiro que pediu música no Fantástico? Foram poucos, tá? Eu vou fazer esse levantamento aí. Ô, Hever, assim, as perguntas aqui, muitas, né, sobre rivalidade Atlético e Cruzeiro. Você, dentro de campo, é diferente? O que você pode falar para o torcedor? O torcedor é apaixonado, alucinado, né, o atleticano. Mesma coisa do outro lado também, né? Mas a rivalidade, ela aflora, apimenta aqui qualquer discussão. Para vocês, dentro de campo também, tem isso? E não só dentro de campo, até fora de campo, como é o seu relacionamento com o torcedor do rival, se eles brincam, mas também com respeito, como que é esse tratamento com você? Não, na verdade, eu acredito que a brincadeira faz parte de todo o processo do futebol, né? Desde que seja sadia, que tem respeito, isso é válido. É isso que move a paixão do torcedor, né? Essas brincadeiras. É claro que o clássico é um jogo totalmente diferente, né? Pela sua grandeza. Mas a gente também sabe se defender bem em relação às brincadeiras. Então, a partir do momento que
que alguém parte com alguma brincadeira, tem que saber que vai ter que ter um argumento muito bom, porque o repertório de defesa também é muito bom. Boa, boa, boa. Tem muita pergunta aqui chegando, cara. Essa aqui, eu vou ler essa aqui do Bruno. Hever, quem você acha que foi seu melhor zagueiro, seu melhor companheiro, né, na zaga? Difícil, hein? Essa também é na canela, hein? Realmente é muito difícil, assim. Eu tive grandes companheiros, né, de zaga. Como eu disse, aqui no Atlético, pelo fato de ter conquistado vários títulos, isso faz com que marca uma certa história. Mas tive outros grandes companheiros além do Léo, prova disso, até pela seleção com o Dedé, o próprio Juan, né, do Flamengo. Então, eu tive grandes amigos e grandes jogadores ao meu lado, né, que merecem todo o meu respeito. Aprendi muito com essas pessoas que eu pude jogar ao lado, assim como no início da minha carreira tiveram outros jogadores também, né, que eu aproveitei o máximo a sugar esses caras para que eu pudesse me tornar um grande jogador ao longo da minha carreira. Legal. Eu quero entrar um pouquinho em bastidores, vou fazer mais uma de futebol aqui, a não ser que sejam perguntas de torcedores, que essa aqui eu tinha comentado, isso aqui é uma opinião, tá, Hever? Não sei se você concorda comigo. A gente tem muito especialista em futebol, né? Na imprensa, na torcida, gente que sabe tudo de futebol, né? Que dá pitaco lá dentro de campo, em parte tática, em posicionamento. O sentimento meu que me incomoda, as pessoas quem não vive futebol, não sabe o que acontece. Mas se dá o direito de julgar. Opinar é uma coisa e julgar é outra. Você também vê um pouco isso? Sem dúvida, eu acho que opinar todo mundo tem o direito, né? Agora, querer dar também chilique aí, querer contestar de uma certa maneira agressiva, eu acredito que isso não faz parte, porque vem acontecendo vários episódios nessa quarentena, onde todo mundo cobra de fica em casa, mas nem todos que fala isso cumpre. Então não dá para contestar, não dá para julgar essas pessoas, até porque daqui a pouco quem está falando algo e não está cumprindo pode ser você. Então acredito que antes de falar alguma coisa você tem que pensar, refletir muito bem, porque daqui a pouco você pode estar fazendo a mesma coisa ou algo até pior do que essas pessoas que você está julgando. Você fala um pouquinho disso, algumas perguntas, eu estou cheio de perguntas já, vou lendo aqui, vou tentando tratar todas, mas assim, curiosidade do corredor sobre a sua vida como cidadão, não é como jogador. Por exemplo, o Hever é um cara que vai no supermercado fazer compras, é um cara que vai na padaria, você faz isso? Olha, Gu, na verdade, quando eu posso, eu procuro estar acompanhando, sim, tá acompanhando a Giovana nesses afazeres, mas nem sempre também eu consigo. Mas eu gosto de estar podendo acompanhar ela, seja no supermercado, seja na padaria, seja levar as crianças nas atividades como Eu queria natação, eu queria te perguntar isso futebol, também, porque acaba tendo esse assédio, né? Você é um cidadão comum, mas só que sem dúvida. pela fama, né? As pessoas, se elas te abordam, por exemplo, eu estou lembrando aqui de um caso que nem está nas anotações aqui, mas, por exemplo, ano passado você foi levar a Alicia para a escola e jogou lá uma pelada dos pais, né? Dos pais dos alunos. E aí? Como que foi para os alunos, para os pais estar ali? É simplesmente o pai de uma aluna que estuda na escola, mas ao mesmo tempo é o Hever, o capitão do Atlético que ergueu o título mais importante da história do clube. Esse é o peso, entendeu? E aí? Não, na verdade, a partir do momento que eu tô com eles, eu acabo deixando isso de lado e sendo pai, né? Um ser humano normal, sempre deixando isso bem claro por onde
quer que eu esteja, seja com eles ou até mesmo sozinho, que às vezes a gente tem que resolver alguma situação. E isso talvez possa ajudar, né? Essa transparência com as pessoas, deixando as pessoas ficar um pouco mais à vontade. Acredito que isso facilita bastante e isso também demonstra o respeito pelas pessoas. Não quer dizer porque é um jogador de futebol que é mais do que qualquer outra profissão. Eu tenho isso como algo que pode acrescentar muito na minha vida, né? Até porque também nós somos seres humanos e a partir do momento que você coloque a sua fama à frente de tudo, você está menosprezando muitas pessoas, as suas profissões. Então, acredito que isso não vai levar você a ganho nenhum, muito pelo contrário, você está perdendo, porque daqui a pouco você deixa de conhecer pessoas bacanas, aí, legais, para que você possa ter uma amizade para o resto da vida, que é isso que move as pessoas, né? A fama, a gente sabe que um dia passa e a partir do momento que você perdeu a fama e você vai querer se aproximar de alguém, ninguém vai querer você como amigo pelo que você acabou fazendo com outras pessoas, menosprezando, desprezando. Então, acredito que a vida é muito mais do que fama. Bacana. Hever, nós estamos num período de isolamento, né? De quarentena, todo mundo dentro de casa. Quais que são os hobbies do Hever? O que ele gosta de fazer em casa? Ler, televisão, notícias, brincar com os meninos, que eu sei que eles ocupam bastante tempo do capítulo. Como é que tá? Quais são os hobbies aí do Hever hoje? Os hobbies na quarentena tá acabando todos, viu, Gustavo? Porque não tá tendo muita atividade mais não. Já fizemos tudo que tinha que fazer. Hoje, pra ter ideia, a gente tava ajudando a Giovana a lavar a casa toda aqui, né? Pra ver se passa o tempo. Que Mas ótimo. o hobby, sim, pela rotina que nós temos, né, de viagem, é mais curtida, atenção às crianças, para a Giovana, tentar sair, tentar bons restaurantes com ele, cinema e brincar, principalmente o Júnior, que está numa Dar fase tempo para onde eles, né? onde o Dedicar esse Júnior tempo. onde o Júnior também está pegando o gosto, né, de brincar de futebol. Até nessa quarentena ele não tem brincado tanto, eu acho que ele enjoou. Mas a gente fica jogando futebol dentro de casa, a Giovana xinga a gente, o Júnior chuta a bola na abajur, a Alicia daqui a pouco vem, chuta a bola também. E aí a gente fica nessa loucura, né, de Legal. tentar aproveitar ao máximo as crianças, que o tempo passa muito rápido, daqui a pouco eles vão deixar os pais meio de lado e querer seguir a vida deles. Exato, exato. É rapidinho que passa, né? É. Capitão, a gente já até fez algumas divulgações nas suas redes sociais, até com o Hever Júnior também brincando de futebol, né? Uma direita potente. E aí, se quiser virar jogador de futebol, tem seu apoio? Ou ele vai escolher? Ou você falar, não, cara, é muito espinho esse caminho, não faça isso. Bom, na verdade ele vai ter meu apoio independente da decisão que ele tomar, né? Aí pela frente, principalmente na questão de profissão. Eu não gosto de ficar colocando pressão em cima dele para que ele possa ser jogador, muito pelo contrário, deixo bem à vontade. Às vezes eu falo, Júnior, é melhor você não ser jogador, cara, você vai sofrer demais. Mas assim, eu sou muito tranquilo quanto a isso. Acredito até que se for a vontade dele de se tornar jogador, talvez para ele, por ser filho de um jogador, vai ser uma bagagem ainda mais pesada, porque daqui a pouco vão estar colocando o dedo na cara dele e falar, pô, tu tá aqui por causa do seu pai. Então, eu quero deixar ele bem à vontade, assim como a Alicia também, na escolha do que for fazer como profissão, para que eles possam sentir esse desejo de estar fazendo o que eles gostam realmente e não se sentir pressionado, até porque a partir do momento que você faça algo que você não gosta, não vai sair da maneira perfeita. Então, deixa bem à vontade a escolha deles e a gente vai por trás ajustando e direcionando o melhor caminho. Legal. Aqui tem muita mensagem bacana aqui.
a gente está falando do Hever Júnior, né? O Silveira aqui está falando, mostra seu filho. Vou falar com ele, tá lá só entrar lá nas postagens do Instagram do Hever, tem muita foto lá. Inclusive tem uns vídeos dele muito legais lá jogando futebol também. Mandar uns abraços aqui, ó, o William Barbabella está aqui, mandando um abraço. Dona Sônia mandando, Dona Sônia também não pode falhar, Dona Nair também não pode falhar. Isso aí não falha não, Gustavo. Legal, legal. Aqui, ó, uma das coisas aqui também, o pessoal quer que, como é bastidores, né? A gente quer fazer, por exemplo, o pessoal está em casa, isolamento. A gente falou de hobbies aqui. Eles querem que o Hever vire crítico de cinema. Gente, aqui, ó, essa pauta aqui não está. Daqui a pouco o Hever vai me xingar, tá? De passar isso aqui. Okay. O que o Hever assiste? O que o Hever assiste? O que ele me indica? Qual série que o Hever está assistindo? O que ele gosta? Um filme e tal? E aí, tem alguma indicação? Vai virar crítica agora também? Olha ali, você está chegando. Na verdade, Gustavo, eu tenho assistido assim muito pouco, né? As crianças têm sugado muito, assim, estão tendo aula online, né, pela manhã. Então, dormimos muito, muito cedo, 9 horas da noite a gente já está no quarto, na cama. Olha quem chegou. Aí. Oi. Ei, Alicia. Dá tchau. Tudo bem? Tudo. E aí a gente tem assistido poucos filmes, assim, sabe? O que dá na teia, assim, eu acabo assistindo. Às vezes a gente até acompanha algumas publicações, né? E a gente vai e pega, assim, essas dicas. Acabamos de assistir A Casa de Papel. Tem outras séries que eu assisto quando estou concentrado, que em casa eu não consigo assistir, porque a Giovana também dá um pouco de trabalho, sabe? Que eu gosto um pouco de filme, assim, de ação, de engraçado. tiro. Olha só, ela fala comigo que ela não tem 2 filhos, que ela tem 3 filhos. A Giovana está até assistindo, gente. Ela fala que ela tem 3 filhos. Agora você fala isso comigo, né? Não sei se procede muito não, mas tudo bem, pode prosseguir. Não, mas e aí aí acaba que eu não assisto tanto assim em casa, mais na concentração. E como a gente está esse tempo parado, né, de isolamento, as séries têm ficado para trás aí. E na hora que voltar, eu vou tentar colocar tudo em dia, essas séries aí. Talvez na concentração que tem mais tempo, né? Na concentração eu procuro até ficar mais tempo assistindo para passar o tempo, né? Acaba que não tem muita coisa a se fazer, então quando a gente é mais novo a gente só quer dormir na concentração. Aí quando a gente fica velho a gente tenta não dormir, né? Porque acaba ficando mais aceso, quer aproveitar mais o dia. Então aí eu procuro estar assistindo os filmes para gastar esse tempo de concentração. Legal. Hever, você está falando de idade aí, né? Aí uma pergunta que volta um pouquinho para o futebol. Quem é melhor? O Hever de 20 anos de idade ou o Hever de 35 anos de idade? Olha, é algo... não é difícil de responder, né? Eu acredito que se pudesse ter o Hever de 20 anos com a cabeça que o Hever tem hoje, eu escolheria essa opção. Até porque eu acredito que com 20 anos você ainda é muito jovem, você não está tão preocupado com as suas responsabilidades, né? Cheio de vitalidade, acha que pode tudo, fazer tudo e de repente não se cuida da melhor maneira possível, coisa que hoje, se eu pudesse, eu voltaria atrás de muitas coisas que eu fiz na minha carreira, né? Mas a gente sabe que isso não é possível, então a gente procura estar alertando principalmente esses meninos, né, que vem surgindo, para que aproveita ao máximo, suga ao máximo, principalmente onde você está, que tem uma estrutura legal, porque a gente vê clubes até mesmo grandes aí no cenário do futebol que não tem uma certa estrutura, que não te dá esse suporte. Então, quando você tem uma estrutura boa, você tem que sugar ao máximo e se dedicar ao máximo para que você possa vencer, né? Porque você está fazendo isso para você, não é para ninguém. Entendi. Dos recados aqui, ó, apareceu aqui o Eltim também, parceiro atleticano. Apareceu o Rafael Marques aqui também. Esse aí foi bom na zaga, hein? Já falei com ele, tô falando com ele no WhatsApp aqui, ó. Manda uma mensagem, manda uma história boa do Hever pra gente falar aqui.
Mas, né? Histórias permitidas, né? O Hever, tá chegando mais coisas legais aqui. O pessoal tá gostando de bastidores, né? Tô vendo que minha Não, família tá não. toda em peso aí. A minha tia colocando da minha avó que tá A assistindo, né? Um beijo Bisa, pra olha que ela. legal, olha que bacana. Bacana demais. É bom que você já faz a média, né? Já tá mandando um abraço Ah, para todo já, mundo aí. já tá. Não precisa ligar depois, né? Eu tô vendo aqui no Instagram, mas estou com o computador do lado aqui também, para quem chegou depois, porque a gente também está ao vivo no Facebook, na fanpage do Hever. Então estamos aí multiplataforma e outras perguntas que estão chegando aqui. O pessoal está gostando de bastidores, Hever. Algumas coisas legais, por exemplo, hit musical. O que o Hever ouve? Hoje eu sempre gostei muito de música sertaneja, mas hoje tenho escutado muito mais música gospel, né? Isso foi uma das coisas que acabou mudando, principalmente de 20 anos e o Heavy de 35. Bacana. Aqui, ó, tem mais, ó, por exemplo, algumas que eu já comecei a selecionar aqui. Você assiste futebol na internet? Você acompanha o futebol ou alguma outra modalidade? O que você vê? Ou você não vê programas Não, esportivos? então, quando em rotina normal é muito difícil, porque quando eu estou em casa eu acabo me dedicando às crianças e eu não vou falar nem a Giovana, porque as crianças sugam demais, né? A Giovana fica no último, no último plano. Mas eu gosto, assim, quando posso, estar assistindo alguns jogos de futebol, que para também tá sempre aprendendo, ver o que a gente pode estar enfrentando, né? Ter a nossa própria leitura, e isso acaba fazendo a diferença. E algum outro esporte? Então, às vezes, basquete. Uma NBA? Uhum, isso. Eu- nós vamos marcar um tênis também, tá? Daqui a pouco eu vou começar a te inserir no tênis, nós vamos brincar de tênis também em Ah, breve. Pode tu joga colocar. tênis? Tu joga tênis? Jogo não, eu brinco de tênis. Jogar é Ah, diferente. tá. Eu comecei até a fazer aula de tênis, mas aí eu desisti, não estava dando muito certo, não. Não, mas deixa daqui a pouquinho, daqui a uns 3, 4 anos, a gente vai marcar. Pode ficar tranquilo. Cabide, É... cadê você, Cabide? Me abandonou, hein? Ariel, tá O chegando aqui. Rafa. Rafael, tô esperando sua pergunta. Daqui a pouco a gente vai encerrar aqui. Ó. Me Deixa manda aí, ele. me manda uma... Ele vai falar de Big Mac, pizza, isso aí é o forte dele, ele gosta disso aí. Essa eu quero ver. Rever, aqui, ó, essa modalidade a gente já falou. Algum outro atleta que você admira, que pode ser de outro esporte também? Quem que é referência aí para você no esporte? Cara, eu acho que tem vários, né? Várias referências, não só no futebol, mas em outros esportes a gente acaba admirando muito. Eu citei uns dias atrás aí ídolos do basquete brasileiro, né? O caso do Oscar, tem tantos ídolos que até é injusto citar nome de alguns e esquecer outros, né? Mas eu acredito que o leque brasileiro está muito bem servido de grandes ídolos, né? E inspirações a essas crianças do nosso país. O Hever, outro questionamento aqui sobre religião. Hoje você é um pouco mais praticante, né? Se eu tiver errado, você me corrija, mas é isso mesmo? O que isso tem trazido de positivo aí para você nesses últimos anos? Então, desde o momento que eu acabei buscando um pouco mais do conhecimento da palavra de Deus, isso tem me ajudado bastante também. Não tem me dado mais equilíbrio, né? Não ser aquele cara mais explosivo de pensar, não, vai ser assim, e já foi. Então, isso acaba ajudando muito, né? Te dá essa paz, essa tranquilidade para você tentar ter as escolhas corretas naquele momento de turbulência, e isso acaba ajudando muito e vem sendo o diferencial. Então, já tem um bom tempinho aí que eu estou nessa caminhada e estou muito feliz e realizado de poder ter essa tranquilidade e ter tomado esse rumo para minha vida.
Legal. O Hever, tô querendo te aposentar. Você fala assim, pô, você tá querendo já que eu pare. Não tô querendo, não. Mas é porque tem perguntas nesse sentido. Por exemplo, o que o Hever vai fazer pós-futebol? Vai trabalhar na área? Ou já tem alguma coisa em mente? Né? Porque a gente sabe que muita gente fala, salário de jogador, né, é alto e tal, mas só que é isso aí, são 10, 15 anos, né, para você construir para a vida, dependendo, né? Se você já tem alguma outra atividade que você já está atuando ou que você pretende, o que você prevê de futuro para o Hever? Olha, na verdade, eu tenho pensado bastante, né, no pós-carreira, mas ainda não tenho, assim, algo definido sobre o que fazer. Ah lá, o Rafa está falando que nós devemos abrir um Mac juntos. Ó. Gosta de comer. Então, assim, acredito que não deve fugir muito, né? Não deve sair algo diferente a não ser ficar mesmo no ramo do futebol, mas é algo também que eu tenho que decidir, pensar com tranquilidade, porque é algo muito delicado, o que se fazer, o pós-carreira, mas acredito que o futebol vai ser algo que vai me prender bastante, até porque é muito mais fácil você tá no futebol, até porque eu já me dediquei aí 16 anos 17 anos já de futebol, então é melhor ficar no ramo do futebol do que você começar uma outra profissão e ter um certo tempo para pegar uma experiência para você poder dominar. Então, o futebol vai ser algo que vai me agradar depois da minha carreira. Agora, mas a gente já conversou, né, nas nossas conversas informais, sobre é pesado um pouco, né, esse bastidores do futebol, né, muita coisa que a gente não concorda, né, tem que saber lidar com isso também, né, Hever? Infelizmente temos que seguir o nosso caminho de honestidade o tempo inteiro, de ética, porque a gente sabe que tem muita gente nos bastidores que não segue essa linha, né? Isso faz parte, né? Toda profissão, talvez, né? Toda profissão tem esse tipo de situação, né? Mas a gente tem que estar bem focado e procurar fazer a coisa correta, porque isso é o que nos move, né? E que nos deixa em paz. Então, é difícil, mas a gente vai estar sempre procurando fazer a coisa certa, as escolhas corretas para ter sucesso, né? Eu acho que isso é o que move a gente e que dá prazer da gente poder estar fazendo. Legal, bacana. 10 minutinhos no máximo aqui para a gente encerrar, tá, Hever? Algumas coisas legais aqui que eu vou falar com você. Essa aqui, ó. Essa aqui é uma pergunta, eu vou adaptar aqui para mim até. O Hever, quando aposentar, você tem casa própria em Belo Horizonte, tem também em Porto Alegre, né? Se eu não estou enganado. E aí? Gosta muito de Belo Horizonte, mas pretende ficar aqui ou não? Já tem isso em mente também? Ou é a Giovana que vai resolver? Então, a gente ainda não tem nada definido, onde a gente vai fixar, né, residência ainda. É algo que também a gente vem conversando bastante aqui em casa, amadurecendo a ideia, já colocando até as crianças nesse assunto, né? As crianças acabam agindo um pouco mais pela adrenalina, né? O Júnior até menos, por não entender, não ter tanto conhecimento por onde nós já moramos, mas a Alicia já um pouco mais de entendimento, mas ainda tudo depende do que o Hever vai fazer assim que pendurar a chuteira, né? Então, não dá para cravar assim, não, vou ficar em Belo Horizonte, vou ficar em Porto Alegre, vai ficar no Rio. Então, é algo que precisa ser muito bem pensado, planejado, para que você não sofra grandes consequências depois que encerrar a carreira. Se for o caso, a gente manda currículo pro seu Paulo Isso. lá no restaurante lá em Porto Alegre e a gente, né? Eu mando 2 também, dependendo, a gente vai junto. Aqui tem um rapaz aqui, tem um TH Costa, acho que é Thiago Costa, falando sobre sua amizade com outros jogadores. Quem que você leva aí, né, de
porque são muitos colegas, muitos parceiros, mas amigos mesmo. Quem são amigos que você conquistou no futebol, que mesmo não estando mais jogando, né, ao lado hoje, mas que você considera amigos? Cara, eu fiz assim, tenho grandes amigos, né? Acredito, tem o Rafa que tá aí querendo abrir o McDonald's aí. Acho que vai ser uma boa, Rafa. O Rafa também é outro amigo irmão que o futebol me proporcionou. O Vitor já é o cara do futebol que eu conheço há mais tempo e toda a nossa aproximação, não tem como não dizer que não somos amigos, né? E entre outros nomes que também nomes importantes, amigos queridos, que a gente tenta manter a rotina do papo em dia da maneira e de acordo que a gente consegue. Mas eu acredito que Vitor, Rafa, aqui por ter muito tempo de casa, né, no Atlético, foi o clube onde eu mais fiquei na minha carreira, então aqui eu tenho grandes amigos, principalmente aqueles é, da, de 2012 a 2014, foi onde a gente acabou fazendo uma amizade muito legal, que a gente estava o tempo todo junto com os familiares, e isso acaba facilitando esse ciclo de amizade. Entendi. Aqui, tá chegando uma pergunta aqui para mim, tá até no meu WhatsApp próprio, Marcos Rocha está mandando aqui, ele está mandando em vídeo, eu tinha que filmar aqui. Se puder me ajudar depois aqui, até acolher a pergunta dele aqui. Deve ser trairagem também, né? Esse Rocha é o cara maior traíra que existe no futebol, esse Rocha aí. Toda fofoca o Rocha sabe. Só ele e o Nelson Rubens. Aqui, tem uma pessoa que perguntou aqui se você consegue lembrar alguma história de bastidores aí, de vestiário, de concentração, com o Ronaldinho. O Ronaldinho foi o jogador que movimentou, né, a última década aí do Atlético. Alguma história aí interessante que você lembre dele aí de bastidores? Tem várias histórias do Ronaldo, né? Mas melhor não contar as Talvez da histórias. a chegada dele, né, que foi aquele auê todo, helicóptero e tal. Como é que foi? Você Então, lembra? lembro, eu estava no CT, acho que estava fazendo tratamento, alguma coisa, reforço, alguma coisa, e na hora do almoço eu estava descansando e começou um barulho do nada, assim, eu acordei assustado e já estava até na hora do treino, do meu treino. E quando eu saí do quarto para tomar o lanche e descer para o vestiário, eu dei de cara com ele. Pô. Eu falei, caramba, o que você está fazendo aqui, cara? Você perdeu alguma coisa? Não sabia? E aí ele falou, não, agora a gente está junto aqui, acabei de chegar, vou assinar e a gente vai ter esse tempo junto. Então foi algo que deixou, assim, muito feliz, até porque já tinha encontrado com ele, né, na seleção. Então tinha, assim, uma certa amizade. E a Uhum. partir do momento que ele falou, não, a gente está junto aqui agora, eu falei, agora as coisas vão melhorar pra gente, né? Porque só contra também não dá Não certo. dá, né? Não dá, pelo amor de Deus. Tem uma hora que tem que vir para nós também, né? É Só correr justo, é atrás dos justo. homens, só marcar eles, não dá não. A favor também. E aí tem Boa. essa história linda aí que ele acabou construindo aqui, nos ajudando muito em busca dessas nossas conquistas. Legal. Tem muita pergunta aqui, mas não dá para a gente fazer. Eu vou fazer mais duas aqui. A primeira delas, se você consegue, um recado que você possa passar principalmente para crianças, para quem chegou essa pergunta aqui no início, eu já perdi o nome da pessoa, mas uma dica que o Hever pode dar para quem sonha em jogar futebol, que realmente é legal, é bacana, mas tem muitos percalços no caminho. O que você pode dizer com toda a sua experiência dentro do futebol? Dicas para uma criança que quer se tornar um jogador profissional. Olha, na verdade, não só jogador, né, mas a criança que almeja ter uma profissão, seja ela qual for, de não desistir, buscar, lutar sempre pelos seus sonhos, até porque pedras grandes, pedras pequenas vão sempre aparecer e não desistir pela dificuldade que vai encontrar pela frente. Até porque se você desistir desses sonhos, pode ser que lá na frente você se arrependa,
e pode ser tarde demais. Então, passa, se tiver que sofrer um pouquinho, sofra, mas não desista de alcançar esses seus sonhos, até porque na vida nada é fácil, né? E tudo que acaba sendo conquistado muito fácil, vai fácil embora. Então, valorize, mesmo que seja o maior problema que seja, valoriza para que você possa ter ainda mais força e passar por cima desses problemas. Legal. A gente tem 3 minutinhos. Ah, é para encerrar, mas chegou aqui, ó. Manda ele contar a história do Grenal centenário que comemoramos antes do juiz acabar o jogo. Rafa tá mandando aqui, ó. Teve isso, é? Ô, Gustavo, esse Rafael, mano, ele é muita resenha, mano. E aí tava o jogo pegado, pô, clássico, Grenal e tal. E aí a gente ganhou no jogo de 2-1. O Gaciba apitou, acho que foi uma falta ou impedimento, alguma coisa assim. Esse doido aí veio pro meu lado e pulou no meu colo, pô. Eu falei, ô Rafa, sai daqui, cara, não acabou o jogo, não. Não, acabou sim, acabou sim. Eu falei, não acabou não, não, a bola vai. Aí eu falei, é mesmo, e saiu correndo também. Aí ele fica falando isso até hoje. E esses dias passou esse jogo, acho que na Sport TV. E aí a gente tava conversando, ele falou assim, eu só tô esperando pular no seu colo aí pra gente dar risada. Eu falei, pô, tá de sacanagem, né, Rafael? Esse cara é muito Aqui, doido. apareceu aqui o Bernardinho também está aqui acompanhando a gente. Inclusive a história do helicóptero aí do Bernard. Eu vi uma entrevista dele essa semana, ele falando que quando ele viu o helicóptero do Ronaldinho, ele achou que estava tendo algum assalto lá na cidade do Galo. Gustavo, o Bernard também é outro trairinha, viu? Cuidei dele bem, dei moral para ele e ele vive fazendo trairagem comigo, deixa ele. Esses dias ele fez uma live, eu acabei estando muito ocupado aqui, né? O Júnior e a Alicia, sabe? E aí eu ia entrar para sacanear ele, mas eu não consegui. Agora ele está com burro na E agora, sombra, né? Já agora ele Europa. tá tranquilo, né? Agora quer ficar falando que quer voltar, que não sei o que tem, mas eu cuidei direitinho dele aí. Ele deve muito a mim, viu? Top, bacana. Aqui, pra gente encerrar, depois, assim, as perguntas que eu consegui salvar aqui depois, eu vou encaminhar, né, que talvez a gente consiga responder. Vamos tentar deixar salvo também nas redes sociais do Hever essa live inteira. Essa nossa ideia aqui foi inicial, né? Depois a gente vai convidar outras pessoas para fazer mais lives com o Hever. Vamos chamar aí alguns jogadores, atletas que jogaram com ele, até em outros clubes. Vamos ver se vai dar certo. O Bernardo está escrevendo aí, ó. Traíra lá. Mas, ô Capita, assim, só para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Dia das Mães. Olha O que aí ele está que ele falando? falou. Vou voltar para tirar sua faixa de capitão, ele falou. Eu falei, ô Bernardo, você não tem esse perfil, tá? Mas pode voltar que ela é toda sua. Segura essa responsabilidade aí. Tá fácil, né? Fácil. Só uma faixinha, só colocar no braço, é tranquilo. Tá bem gostosinho. Aqui, ô Capita, para a gente encerrar, uma mensagem de Dia das Mães amanhã, né? Giovana em casa, Dona Sônia, a Dona Nair também aqui nos acompanhando. Mandou pergunta, eu não consegui ler a pergunta da Dona Nair, vai me xingar depois aqui, ela deve né? estar sacaneando, só isso ela sabe fazer comigo. Deixa ela. Ela passou rapidinho falando sobre um quarto redondo que tem aí, depois eu vou querer saber essa história. Quarto Mas redondo. Você sabe o que é quarto redondo, né? Não sei não, dá tempo? Pode falar. Ela dorme enrolada. Então tá explicado. Ela sabe lá deve estar frio, hein? Lá deve estar frio, hein? Um pouquinho, deve estar mais que aqui. Tá. Capita, então, só para você mandar esse alô mesmo para a torcida. Espero que o pessoal tenha gostado, né, dessa nossa ideia, que é realmente criar essa interação maior com o torcedor, com os seus seguidores, porque a gente sabe que você tem esse respeito, né, por todos aí. Para você deixar essa mensagem final para os torcedores e também para o Dia das Mães. Mandar um abraço, né, um beijo a todos aí que acabaram acompanhando. Se tudo ocorrer bem, a gente pode estar fazendo outra aí durante a semana. De Dia das Mães, desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães, né, que participaram, aquelas também que não participaram, mas desejar um feliz Dia das Mães, deixar um beijo, né, a esses meus familiares que ficaram aqui em especial, e aproveitem bastante, né, o dia de amanhã, mesmo com toda essa situação da pandemia, de isolamento, aproveitam, ligam, manda mensagem. Vai ser um Dia das Mães totalmente diferente do que nós estamos acostumados, mas nem por isso o nosso amor e a valorização de cada mãe vai ser diferente para cada filho. Então, um beijo a todas as mães e um feliz Dia das Mães aí para todas elas, em especial a minha, a Giovana, a minha sogra que gosta de dormir enrolada,
a minha avó, minhas tias, minhas primas. Um beijo a todos, tá? Um feliz Dia das Mães. Valeu, Capita. Valeu, Obrigado, mano. tá? Um Pela abraço, viu? resenha. Vamos Com marcar uma Deus. próxima em breve. Valeu, um Com abraço. Deus. Tchau, tchau. Abraço, até mais.